paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu darei uma mensagem a cada um de vocês que está me ouvindo, baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versos 11, 13 e 16. Alguns desses versículos não será completo, mas estará dentro da mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Verso 11 de 2 Timóteo, capítulo 4. Só Lucas está comigo. Verso 13. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade em casa de Carpo. E no verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Essa epístola, que quer dizer uma pequena carta, que Paulo escreveu a Timóteo, o evangelista, quando Paulo escreveu, Paulo estava preso em Roma. Foi preso pelos romanos, injustamente, e ele estava preso nesse momento que ele escreveu essa carta, estava preso em Roma. E naquele momento que ele escreveu, ele passava num momento muito difícil. Claro, a prisão já é um momento difícil, agora ser preso inocentemente fica muito mais difícil. E para piorar a situação, as prisões de Roma, nesse momento que ele escreveu, nesse tempo que ele escreveu para Timóteo, era inverno, e o inverno na Europa é bem rigoroso, aproximadamente 15 graus negativos, dependendo da região, principalmente Roma, era bastante frio. E naquele momento tão difícil, que Paulo poderia reivindicar de que viessem várias pessoas estar do lado dele, porque tantas obras ele fez, tantas coisas ele fez de benignidade em favor dos servos de Deus espalhado em vários lugares da Europa, onde ele pregou. Tanto é que ele era o pregador dos gentios. Pregador dos gentios quer dizer pregar às nações que não são judeus. E ele podia reivindicar isso. Mas naquele momento difícil de Paulo, naquela prisão, ele disse: não tem muita gente comigo. Somente Lucas está comigo. Há ocasião em que você se sente apenas com Lucas na sua vida. Há ocasião em que você só sente que só uma pessoa está do seu lado. E aí você não entende porque se eu sou fiel a Deus e porque só tem uma pessoa. Não é a multidão que vai aquecer a sua vida espiritual. Sempre. Não é a multidão que sempre estará a seu favor. Às vezes, Deus não deixa a multidão ou várias pessoas estarem do seu lado. Isso não quer dizer que ele não manda o melhor. Lucas não era qualquer um. Não é o mais importante ter muitos que nos criticam, que quer puxar o tapete do nosso sucesso, ou colocar a mão sobre o nosso rosto em riste e dizer que nós não somos nada e que não vamos vencer. Deus manda essas pessoas se afastarem, porque você não precisa deles, você precisa de alguém como Lucas. Quem era Lucas? Lucas não era qualquer um, Deus manda o melhor. Lucas era médico. Em outras partes bíblicas fala que ele era um médico amado. Ele poderia estar ganhando dinheiro em medicina, eram muito poucos médicos que havia, então ele poderia ganhar fortunas exercendo a medicina. Mas ele optou em estar do lado do apóstolo que jamais abandonou os seus amigos. Deus não mandou qualquer um, mandou alguém que queria, não forçadamente, mas queria voluntariamente. Lucas é esta pessoa que precisamos na nossa vida, alguém como Lucas. Às vezes você está na sua casa triste, tem lá um Lucas. É ele que vai dar, é ele que está com a vitória, é a chave da vitória, orientado por Deus para te dar. Para quem reclamar? É Lucas que Deus manda, é o melhor, é o mais qualificado. Quando alguém dirige uma igreja, por exemplo, esse alguém precisa de um Lucas do lado, porque quando ele não estiver presente, o Lucas pode ser até muito mais competente do que o titular, mas ele não vai se sentir competente, ele vai honrar o seu titular,
Esse é o Lucas, que vai estar do seu lado, não apenas do lado. Do lado é paralelo. E do lado quer dizer que está ao seu favor. O Lucas, Deus sempre manda o melhor para a sua vida. No verso 13 ele disse, quando alguém vir me visitar, traga a capa. Eu deixei lá na casa de um homem chamado, de um servo de Deus chamado Carpo. Como eu disse no começo, lá na Europa era inverno, quando Paulo escreveu essa carta, e era um inverno rigoroso. Então imagine, era porão, tipo uma masmorra, lá no subterrâneo, onde Paulo ficava. Claro que ele deveria ter algum tipo de agasalho, mas ele precisava de algo a mais. Por isso que ele diz, traga a capa que eu deixei em Troade, porque a capa, biblicamente, ela tem vários significados. Pode ser uma capa de honra, capa de um jurídico, de um tribunal, pode ser capa da miséria, como do Bartimeu, capa da pobreza, capa da honra, mas naquele momento ele não precisava de nenhuma dessas capas. A capa que ele precisava era para aquecer, porque era inverno, não é? Por isso que ele disse, traga minha capa que eu deixei lá na casa de Carpo, não é? Então há pessoas que às vezes a gente vai visitar, vai na casa dela, e quando a gente vai lá orar, a gente vê a situação de viva voz e corpo presente, porque a gente já está lá. E se a gente orar, vendo a situação daquela pessoa que está precisando de alguma coisa física ou material, e apenas orar, nós erramos o alvo. E às vezes a gente não pode ajudar diretamente, mas a gente pode fazer uma ponte, trazer a capa do que a pessoa precisa, capa, alimento, coisa física, não somente oração. Como eu disse, se virmos, enxergarmos a situação da pessoa e apenas orarmos, estamos sendo incompletos nessa visita, nessa ida daquela pessoa. Ela está precisando de capa, ela está precisando de alimento, ela está precisando de algo físico, de algo material, que é necessário a gente fazer alguma coisa. Se não pudermos, vamos fazer a ponte, ou seja, pedir para alguém nos ajudar, para poder ajudar aquela pessoa, para que ela não fique sem o pão. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque eles fazem isso. Mas está na Bíblia, é necessário levar o pão. Quando Paulo disse sobre a capa, falava sobre algo material. E para encerrarmos, ele disse, no verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Nesse caso, nem Lucas estava lá. Às vezes você está sem nenhum Lucas na sua vida, mas Deus jamais vai te abandonar. Ele poderia, com autoridade apostólica, dizer, Senhor, olha aquela pessoa, que essa pessoa tenha problema, dificuldade. Ele tinha autoridade apostólica, ele poderia falar alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele não usou essa autoridade para magoar alguém ou para pagar o mal com o mal. Ele disse, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Aí ele disse, assim como crente, como cristão verdadeiro, que isto lhes não seja imputado. Ou seja, que eles não levem a culpa, que o Senhor possa perdoá-los nesse desprezo que fizeram a mim. Mas ele disse lá mais a seguinte, disse, ninguém me visitou, mas o Senhor esteve comigo. Se ninguém está do seu lado, nem o Lucas, fique tranquilo, porque Deus vai honrar com a sua promessa. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A mensagem de hoje foi, só Lucas está comigo, quando vier estrague a capa, e ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Essa é uma mensagem para você guardar, compartilhar, meditar. E Deus abençoe vocês. Até a próxima mensagem. Uma boa noite e a paz do Senhor.